Olha, eu nem sei. Eu acho que todos estão de parabéns, porque um clube aguentar um técnico durante 5 anos não é normal aqui no Brasil. Portanto, eu acho que os dois estão de parabéns. O São Paulo por ter me aturado 5 anos e eu por ter trabalhado 5 anos num clube, o que raramente acontece no futebol brasileiro, um técnico ficar tanto tempo assim. E a torcida é importante, porque ela que apoia o seu time, é que te ajuda nos momentos difíceis, e isso a torcida sempre fez comigo. É raro ver no futebol mundial uma torcida gritar o nome de um técnico, como a torcida grita o meu nome todos os jogos, antes dos jogos, todas as vezes que nós entramos em campo. Portanto, é uma alegria para todos, eu acho, porque conseguiu a permanência de um técnico. E eu ter conseguido ficar num clube 5 anos, como fiquei até agora. Não, eu acho que ninguém atinge a perfeição. Nós todos temos defeitos e eu tenho certeza que os tenho também. É mais fácil, às vezes, os outros veem os defeitos do que a gente mesmo sentir os defeitos que tem. Mas a gente procura, tem uma frase muito importante que eu já disse, que é impossível atingir a perfeição, mas não é impossível aproximar-se dela. E é o que eu procuro fazer, aproximar da perfeição. Eu pensei em abandonar, mas não porque estivesse insatisfeito, e sim porque era meu desejo sair um pouco do futebol, viver um pouco ao lado da família, conviver um pouco, passear um pouco mais. Eu tenho só trabalhado desde que entrei para o futebol em 1950, quando eu comecei a jogar, até agora só tenho trabalhado. E eu gostaria de aproveitar um pouco essa vida que eu ainda não aproveitei. E aproveitar, que eu digo, não é fazer farra, não é nada, é viver, é passear, é estar junto da família, é estar, por exemplo, na minha fazenda, onde eu gosto de passar algum tempo. É isso que eu gostaria de fazer. Mas vai chegando a idade e a gente tem que pensar na vida e aproveitar um pouco, já que a vida às vezes passa rapidamente e a gente não sente. Primeiramente, fazer um agradecimento a todos aqueles que acreditaram, confiaram no meu trabalho. E é um trabalho difícil, tive meus problemas com a torcida no início e felizmente esse problema foi sanado e nós pudemos continuar. E daí para frente a torcida nos ajudou muito, e, inclusive nós consideramos também a torcida como campeã, porque ela nos ajudou em momentos difíceis, comparecendo aos jogos maciçamente, enchendo o Morumbi, e mesmo quando jogávamos fora, acompanhava o time, e nós tivemos passagens excelentes e bonitas na nossa carreira. E eu queria agradecer a essa torcida, a todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que acreditaram, e na certeza de que eu procurei fazer o máximo para dar alegria a esses torcedores. E esses torcedores nos deram muitas alegrias, torcendo e nos ajudando nos momentos mais difíceis que tivemos durante esses 5 anos que passamos aqui. Tele Santana da Silva nasceu na cidade mineira de Itabirito no dia 26 de julho de 1931. Como jogador e técnico, construiu um currículo invejável. O futebol começou cedo para ele, mais precisamente no final da década de 40. Sua primeira equipe foi o América Recreativo de São João del Rei, em Minas Gerais, cujo técnico e presidente era seu próprio pai. Já o primeiro grande clube em que Tele jogou foi o Fluminense, primeiramente no juvenil e depois no profissional. Lá permaneceu pelos 12 anos seguintes e conquistou o primeiro título da carreira, o Campeonato Carioca de 1951, marcando 2 gols na decisão contra o Bangu. Depois de defender o tricolor das Laranjeiras, Tele passou ainda pelo Madureira, Guarani de Campinas e encerrou sua carreira no Vasco da Gama em 1965. De corpo franzino, Tele Santana era um atacante habilidoso, rápido e inteligente. Por causa dos seus 57 quilos, era chamado de Fio de Esperança. Era um jogador técnico e se preocupava muito com a tática do time. Foi o primeiro jogador a atuar pela ponta direita e recuar para ajudar na defesa. Noções táticas que se desenvolveram e transformaram Tele Santana num dos maiores técnicos do Brasil.
Sua carreira como treinador também começou no juvenil do Fluminense em 1967. 2 anos depois, foi campeão carioca dirigindo o time principal. Tele Santana foi campeão regional em 4 estados do país. Em Minas, campeão pelo Atlético Mineiro. No Rio Grande do Sul, pelo Grêmio. Em São Paulo, pelo São Paulo. E no Rio de Janeiro, pelo Fluminense. Os títulos e a imagem irretocável levaram Tele Santana à seleção brasileira. Foram 2 Copas do Mundo. Em 1982, na Espanha, Tele apresentou um time que até hoje é lembrado como um dos maiores da história do futebol mundial. Porém, caprichos da bola e um atacante italiano endiabrado chamado Paolo Rossi não permitiram a conquista que parecia certa. Derrota que nunca saiu da cabeça de Tele Santana, como revela o próprio nesta entrevista ao Sistema Globo de Rádio logo após a Copa do Mundo de 1990. Sempre vem à mente o que aconteceu naquela Copa. Um time que estava bem treinado, com grandes jogadores, talvez fosse realmente a melhor equipe da Copa do Mundo de 82 e que acabamos não chegando nem a disputar a final. Já no quinto jogo nós acabamos perdendo para a Itália e fomos desclassificados. Mas a lembrança vem sempre à sua cabeça quando você vê hoje, por exemplo, o futebol que está se jogando hoje, uma seleção como aquela que jogava bem e não conseguia chegar nem à final do campeonato. E ainda mais, quando você vê uma Copa como essa de 90, em que uma equipe medíocre, como é a equipe da Argentina, chega a disputar uma final de campeonato, fazendo, me parece, 5 ou 6 gols. Naquela altura do campeonato, na quinta partida, nós já tínhamos feito 15 gols na Copa do Mundo. E essa da Argentina chega à final, parece fazendo 6 gols somente, e chegou à final de um título. Mas o reconhecimento pelo trabalho de Tele era tão grande que ele foi o único técnico que, após perder uma Copa do Mundo, voltou a dirigir a seleção brasileira no Mundial seguinte. 4 anos depois do México, Tele iniciou uma renovação, mas sem o mesmo brilho da geração anterior. Numa dura disputa por pênaltis, o Brasil se despediu do Mundial diante da França. Encerrava-se assim o ciclo de Tele Santana à frente da seleção brasileira. Porém, Tele não abaixou a cabeça e na década de 90 viveu no São Paulo os melhores anos de sua carreira como treinador. Bateu um recorde de títulos. Comandando o tricolor paulista, Tele Santana abraçou o Brasil, as Américas e o mundo e reconquistou uma admiração que parecia esquecida devido às decepções com a seleção brasileira. Depois de tantas conquistas no São Paulo, Tele foi muito assediado pelo Valência da Espanha. Caseiro e fiel a um jeito simples de viver, preferiu não mudar de país e tirou um curto período de férias. Em 1996, foi contratado pelo Palmeiras para exercer a função de diretor técnico, mas não pôde obter êxito em mais este desafio profissional. No ano seguinte, para a tristeza de milhares de fãs que possui em todo o país, ele adoeceu gravemente devido a uma isquemia cerebral que deixou sequelas que acompanharam o mestre Tele até os últimos momentos de sua vida. Do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Éboli.